Estamos aqui no nosso Esquina de Escribas, debaixo de um sol escaldante, naturalmente, né? Ou seja, fritando os miolos, mas aqui estamos nesse espaço, esse espaço no YouTube, Esquina de Escribas, para quem que é, né? O Esquina de Escribas, para você que é aspirante a escriba, a escritora, a escritor, que pensa em escrever, que está sempre pensando em vou começar. Para você que já escreve, que já tem muita coisa, mas que ainda não publicou, e para você também que escreve, que já publicou e que continua bastante interessada e interessado nas coisas da escrita. E, finalmente, o último banquinho, né? Para puxar aqui é se você é uma leitora, um leitor apaixonados. E é isso aí. Hoje nós estamos aqui com a Amelinha Teles, né? E vamos falar do quê? Vamos falar do livro dela, Feminismos, que tem como subtítulo Ações e Histórias de Mulheres. E aqui está Maria Amélia de Almeida Teles, mais conhecida no mundo inteiro, porque ela é conhecida no mundo inteiro como Amelinha Teles. Esse livro aqui, ó, eu achei que é um belo, né, uma bela edição. Nós temos aqui uma fotografia que é da Marta Baião, não é isso? É, da Marta Baião. E temos, olha só, na primeira orelha, orelha do livro, nós temos a Eleonora Menicucci, que é ex-ministra da Secretaria de Mulheres, ok? Temos também na contracapa ou quarta capa um texto da Djamila Ribeiro. Então, olha só, uma sacada editorial, ok, gente? Nós temos uma orelha assinada por alguém que dá uma autoridade e também temos a quarta capa com uma pessoa que é importante para os movimentos sociais, etc. Muito bem. O livro também, eu sei que é ruim por causa da luz, né? Mas vocês vão me acompanhando. A edição ele tem destaques, né? Esses destaques, eles também ilustrações, tá? Nos capítulos, isso ajuda muito. E esses destaques aqui, né? Que seriam como box, né? Eles também criam uma leitura mais amigável e, e que vão bem ao encontro, né, gente? Ao encontro, abraça. De encontro, vai contra. Então, vamos ao encontro do que a Amelinha, na verdade, tem como objetivou nesse livro. Então, agora, eu vou passar para ela e com uma primeira pergunta. Melinha, ótimo, excelente, muito obrigada por você estar aqui abrilhantando o Esquina de Escribas. E aí a minha primeira pergunta é: por que feminismos? Por que está no plural? Bom, obrigada, Fernanda, pelo convite de estar aqui hoje com você e com todas as pessoas que nos assistem. Feminismos, eu acho que alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, a gente falava o feminismo, né? Assim como a gente falava a mulher. Mas na medida que nós vamos fazendo esse movimento, desenvolvendo, encontrando com muitas e muitas outras mulheres, né, de diversas partes do mundo, diversas partes da América Latina e do Brasil, a gente vê que as experiências a primeira, eu acho que nós partimos desse princípio. As mulheres não são iguais, as mulheres são diferentes e desiguais. A desigualdade social que a gente encontra no nosso continente latino-americano e caribenho e que é uma das grandes questões que nós temos que resolver.
as desigualdades sociais. Elas não precisam continuar acontecendo, né? Precisa mudar. Aí muda o mundo, muda a estrutura do mundo. Mas as diferenças nós temos que preservar. Essa é a beleza do mundo, sermos diferentes. Então, umas são mais jovens, outras mais velhas, umas pretas, outras com a pele mais clara, outras têm várias formas de manifestar sua sexualidade, umas são mães, outras não. Enfim, nós somos de regiões diferentes, né? Temos o sotaque, a maneira de falar, de pensar da nossa, das nossas famílias, da nossa comunidade, então nós somos diferentes e isso tem que ser preservado. Daí nossas experiências, porque os feminismos, quaisquer que sejam, nascem das nossas experiências, né? Das nossas experiências. E as nossas experiências são, então, diferentes, são diversas, né? Conforme nós fomos construindo. Então, hoje nós falamos feminismo sindicalista, feminismo socialista, feminismo negro, feminismo indígena, feminismo, transfeminismo. Então, tem tantos, né? Feminismo periférico, feminismo lésbico, feminismo LGBT, enfim, nós temos tantos nomes conforme as nossas vivências e as nossas experiências aí trocadas, né? Nos diversos seminários, encontros, reuniões. Então, eu acho que cabe mais feminismos para a gente ser mais abrangente. E penso que quaisquer que sejam os nossos feminismos, porque a gente pode ter mais de um, né? Podemos ter mais de um, podemos ter mais de um. E eu parto, por exemplo, do feminismo interseccional. Eu gostei muito desse feminismo, ou feminismos interseccionais também, que são diversos, porque ele já parte das principais contradições da sociedade, que é a questão de gênero, raça, etnia e classe social. Então, eu gosto disso. Mas a gente acrescenta também as questões geracionais, as questões da sexualidade, as questões das regiões. Conforme a região que a gente vive, né, outras ideias e tudo mais. Então, todos os nossos feminismos têm como pontos que nos unem, que é a luta pela igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Isso aí, igualdade de direitos entre todas as pessoas da sociedade. Isso nós não abrimos mão. E a outra questão é a justiça social reprodutiva, a justiça social econômica, a justiça social em todos os aspectos da vida. Então, eu vejo que quem adota qualquer feminismo tem que partir desses princípios aí. Nós estamos lutando pela igualdade e pela justiça. Isso aí é histórico, né? Uhum. Na nossa, são quantos séculos nós estamos trazendo essas bandeiras, né? Então, eu acho que é isso que nos unifica. Então, por isso eu dei o nome de Feminismo. feminismos, tá? Perfeito, perfeito. E esse livro, inclusive, eu acho que um dos méritos. Primeiro, deixa eu falar umas coisinhas aqui. Ele tem mérito um, ele é muito claro, tá? Melinha conseguiu assim muita clareza. E quando falo clareza, é clareza na comunicação. Ele conversa sem academicismos, não tem nada de, vamos dizer, de firulas, nem de a linguagem, né, da academia, que muitas vezes nos afasta, né? Afasta os leitores, as leitoras comuns, vamos dizer assim, né? Dos textos. Não, a Melinha conseguiu isso, tá? É muito claro, muito claro. E agora eu acho que o outro mérito, um grande mérito, é que ele justamente põe no contexto. No contexto. É um livro todo contextualizado. E isso é de uma importância, Melinha, fabulosa, porque hoje nós estamos sob, todos nós, sob uma mídia.
né? Que é a mídia, vamos dizer, digital, uma mídia que, em si mesma, ela traz uma fragmentação, ela traz uma dificuldade de contextualizar. As coisas aparecem como se fosse... Cai a manga, mas você não vê a mangueira. Sabe assim? Cai a manga, você pega a manga, mas você não enxerga a mangueira. E isso cria dificuldades, vamos dizer, de compreensão. Então, acho que é um livro fabuloso por esta razão também. E aí eu vou engatar agora. Por que você escreveu esse livro? Você que faz mil coisas, por que Eu, que você escreveu um livro? bom, primeiro eu quero te agradecer, viu, pelo a forma como você recebeu e acolheu esse livro. Eu fico muito feliz, porque você é uma pessoa especial. Você não é qualquer leitora, né? Você é bem especializada, então você tem um olhar mais profundo. E aí eu fico feliz, porque eu vejo que eu alcancei o meu objetivo. E vou explicar por quê. Eu fui convidada para escrever sobre feminismos para jovens. E eu escrevi. Fui escrevendo, eu fiz a proposta de 5 capítulos, né? Você vai ver 5 capítulos. Eu vou explicar o que são os feminismos, um pouco da história, né, desses feminismos aí no mundo ocidental. Então, tem que falar das sufragistas. Depois eu vou para a Constituição Federal de 1988, porque para mim, né? Que está fazendo 35 anos agora, né, em outubro, e que para mim é um marco legal da cidadania das mulheres brasileiras. Então, eu penso que os jovens têm que conhecer essa história, conhecer como é que nós conseguimos ter tantos direitos que nós temos, ainda que nós tenhamos dificuldade de serem reconhecidos, mas nós temos. E a terceira o capítulo eu falo da violência Uhum, contra mulheres e meninas, porque não tem como não falar disso. Isso é uma uhum, questão muito atual, muito presente, sim, e tem uma história de luta feminista aí para chegar. No século XXI, a gente podia ter chegado de uma forma mais amena, mas está pesado, né? Então, eu fiquei até constrangida de escrever para jovens, tanta falar de violência, mas depois eu pensei, as jovens as jovens e os jovens estão vivendo essa violência diariamente. Então, por que que eu vou me omitir, né, e não tratar dessa questão? Depois eu coloquei as práticas feministas, algumas práticas, né, porque uhum, isso aí, nós temos prática aqui nesse Brasil afora que não tem, né? Não tem fim. E, evidentemente que muitas feministas do Brasil vão ficar insatisfeitas que não estão incluídas nessas práticas, porque só 50 páginas é muito pouco para falar das práticas feministas, que nós brasileiras somos muito criativas e muito inovadoras, né? E, por último, eu vou falar da história de mulheres. Eu falo de 15 mulheres, 15. E acho assim, ai, nossa, eu agora queria só escrever sobre histórias de mulheres, viu? Nossa, eu fiquei apaixonada de escrever. e você fez muito bem. Aliás, era um destaque que eu faço aqui. Esse capítulo 5 aqui, História de Mulheres e Suas Contribuições. Então, ela fala de mulheres como a Anísia Floresta, a Luísa Maim, a Maria Firmina dos Reis, que hoje quando eu digo hoje, porque tiraram ela das sombras, é considerada como a primeira romancista, uma mulher negra, primeira romancista brasileira. Aliás, um toque, a Folha de São Paulo acabou de botar nas bancas, tem uma coleção que chama Literatura Brasileira, Autores Brasileiros, e tem o livro da Maria Firmina dos Reis. Bom, Chiquinha Gonzaga, Berta Lux, e aí vai a grande Eliette Safiotti, né? A Exatamente. Lélia Gonzalez, entre outras. E ela fez isso muito bem, porque o que que a Melinha faz? Isso que eu adoro. Ela pega, ela fala dessas mulheres, mas ela
Contextualiza, a palavra é essa, ela contextualiza. Por que que vale a pena a gente conhecer a Lélia Gonzalez, por exemplo? Né? Então, não é só assim, ai, a Lélia Gonzalez, mas ela mostra o trabalho da Lélia, a vida da Lélia, por exemplo, né? Estou só citando uma, ajudou na compreensão desses feminismos. Então, é muito bacana, viu? Vale a pena. O livro valeria a pena até. Aliás, eu concordo com você. Escreva. Eu acho que você tem que escrever História das Mulheres. A mulherada, botar um título assim, sabe? A mulherada que botou fogo, entendeu? A mulherada que Acho que incendiou. eu acho que eu vou escrever porque eu fiquei apaixonada, assim, eu pensei nessas mulheres e no modo como eu conheci, fiquei sabendo dessas mulheres. Eu não sabia que elas existiam, né? E, e a história de mulheres, eu fui ler a criação do patriarcado da Gerda Lerner, e ela fala, se a história das mulheres não for reconhecida pela humanidade, a humanidade não vai se emancipar, porque Ah, nós somos metade da população. vai ficar pela E, metade. ou que seja metade só, entendeu? Então, você tem que conhecer a sua história, a história da humanidade, para poder ver onde que nós podemos criar caminhos, né, de avanços. E aí ela fala muito da história das mulheres. Ela foi uma das precursoras da história das mulheres lá nos Estados Unidos e a Michelle Perrault na França, né? São as que trazem isso como vamos dizer assim, uma disciplina a ser estudada na universidade. Eu achei isso fantástico, né? Falei, gente, nós temos que fazer isso. E eu pensei também que eu estou escrevendo para a juventude, que muitas vezes você fala dos feminismos, fala da Constituinte, do processo, da nossa participação, fala das práticas, fala da violência, mas você concretiza contando a história das mulheres, porque Das são elas. pessoas, isso. Dos sujeitos, né? Das sujeitas, no caso, Aqui né? no caso é das mulheres, nós estamos falando É. da atuação. Então, eu achei muito, foi muito instigante, ao mesmo tempo, esse capítulo me deu muita aflição, porque tem tanta mulher bacana, É. gente, eu só podia por 15. Eu sei que, por exemplo, as cariocas ficaram sentidas, que eu tinha que pôr mulher carioca contemporânea, que tem uma contribuição, ela tem muitas no Rio de Janeiro, mas eu pus essas, entendeu? Eu pus essas é, que eu fiquei pensando, Uhum. é que quando eu escrevo, cada capítulo que eu vou escrever, eu faço como uma introdução, justificando por que eu estou escrevendo esse capítulo. Então, Perfeito. eu história de duas mulheres para explicar por que eu estava fazendo esse capítulo. Uma é da Madalena Caramuru, que eu acho assim genial, uma indígena em 1561 escrevendo uma carta para a corte portuguesa, dos maus tratos das crianças escravizadas e das mulheres não poder aprender, ser alfabetizadas. Olha só, gente, não é fantástico? Fantástico. 1001. Depois eu falo da Ana, da Elisa Branco, que é uma comunista aqui de 1950, por aí, e que, quando ela vê que o Brasil está vacilando, se vai para a guerra lá na Coreia, ela puxa uma faixa no 7 de setembro, no desfile, né, do 7 de setembro, ela vai lá para frente e fala: nossos filhos não irão para a guerra. E eu acho isso fantástico. Ela foi presa, Claro, ela foi condenada a 4 anos de claro. prisão, mas é nossa história. Só uma mulher para fazer isso. E, na verdade, o Brasil não entrou na guerra. Não, não sei se foi Sim. por causa dela, mas ele não entrou, né? O que foi Uhum. ótimo. Uhum. Então, eu vou. Eu acho que com essas histórias a gente materializa, concretiza por que os feminismos, por que esse movimento, né? Por que ele é necessário? É uma Uhum. necessidade desse movimento. Então, eu pensei isso. Tentei escrever para os jovens, né? Foi uma tentativa. Uhum. Uhum. A editora não quis, Ah, por fala um pouquinho, como é que foi
Como é que você chegou na editora? Que esse processo é muito importante. Escreveu, e aí? Quem me convidou foi um editor, Ok. e ele trabalhava nessa editora. Aí, daí a editora teve que reduzir o número de funcionários e ele saiu. Uhum. Ele foi exonerado. E então a editora já vinha com uma outra linha editorial, talvez diferente da dele. Ela achou que eu era muito esquerda no livro. Eu falei, Bom, não, você. eu sou de esquerda, é difícil escrever. É como se eu fosse assim, fantástico, mas eu não tenho Uhum. essa capacidade. Eu escrevo o que eu penso, o que eu acho, enfim. Aí foi uma espécie de uma censura. E daí eu falei, eu vou desistir, falei com o editor, né? O editor, não, você tem que procurar outras, você não, vão procurar, e me deu um monte de dicas. Mas aí eu tenho uma amiga que é editora, que é da editora Ema, que é a Luciana Carvalho. Ema, A tá aqui, ó, gente. Uhum. editora. E ela, quando ela leu no meu livro, ela falou: não, minha filha, você vai ter, esse livro tem que ser publicado, ele não pode ficar na, Na na gaveta, na gaveta. computador, porque ele estava no Uhum. computador. Eu Uhum. falei: eu vou usando cada texto, eu faço tanta Uhum. palestra, tantos encontros, eu vou usando um Uhum. pedaço. Não, você vai publicar um livro. Ela me deu muita força. Tanto é que eu queria colocá-la como coautora, mas ela falou: não, eu não sou coautora, porque realmente não foi ela que escreveu, Uhum. mas ela deu opinião em cada linha. Ela fez uma leitura assim, rigorosa, sabe? E ela deu em cada linha, em cada palavra, em cada situação e tudo. E ela até que. A única coisa que eu não obedeci à Luciana foi a questão do prefácio, que ela disse que merecia um prefácio. E eu não faço Uhum. prefácio, eu fiz uma Uhum. apresentação. Falei, Luciana, chega, já. Uhum. E isso foi durante a pandemia. É interessante, Hum. porque esse livro dá muito trabalho para fazer, viu, Fernanda? Conta aí, como é que era o processo? Como é que foi o processo? Você desenhou tudo, desenhou o que eu digo, você fez um plano inicial, ou você foi escrevendo e as coisas foram surgindo? Como é que foi? Eu, não, eu fiz um projeto. O que que eu achava que a juventude precisava saber? Então, eu já fiz esses 5 capítulos sem escrever, né? Com Ok. esses nomes, com tudo. Eu falei, tem que saber desses feministas que andam por aí, tem que saber um pouco da história desse sufragismo, que é demais essa luta pelo direito de voto, né? É um negócio de doido, fantástica. Tem que saber da Constituição, gente. Como que não? Nós estamos aqui no Brasil, tem que saber que teve essa história toda e que as feministas tiveram um papel preponderante, assim, fundamental. Uhum. Depois eu vou fazendo a da violência, falei, não, tem que falar da violência, eu coloquei tudo. Quando chegou na hora de escrever, aí todo mundo achou ótimo, que não tinha nada escrito, né? Aí só tinha só o nome dos capítulos, todo mundo achou maravilhoso. Aí quando eu fui escrever, eu pensei muito nas palavras, porque eu pensei, gente, o que que é Então, eu fiz muitas palestras, mesmo que online, com jovens, com essas escolas aí eu recebi escolas aqui na União de Mulheres, escola de adolescentes, né, dessa turma aí, para ver o que que, como é que a coisa andava, né, como é que seria a comunicação com esse público, né? E daí eu vi que eu precisava de explicar alguns termos, Uhum. até Perfeito. historicamente, sabe? Porque senão eu ia ficar assim, ia truncar a leitura, não ia se fazer assim fluente, né? Então eu fui fazendo isso. Conversei com muitas professoras, mesmo estando na pandemia, que muitas professoras eu cheguei a encontrar com elas até pessoalmente e pedi muita opinião delas. Conforme eu ia escrevendo,
eu ia mostrando para elas. Gente, vocês acham que é assim mesmo? Não, é esse mesmo. Quer dizer, que hoje eu tenho muita segurança que as professoras gostam desse livro, porque já é um PowerPoint para elas, né, da aula. Eu falo assim, já está tudo ali. Agora, a juventude, eu ainda tenho que avaliar melhor se chegou ou não, direto. Uhum. Minha professora, essa leitura aí chega. Eu já tenho tido experiências, assim, tanto em escola pública, como escola particular, como Uhum. também em faculdade da educação. Eu trabalhei também com professoras da educação infantil. Agora, recentemente, eu dei um curso para elas sobre dentro desse livro, Ok. sabe? Perfeito, Então, perfeito, perfeito, perfeito. e Uhum. aí, não, e aí eu queria dizer o trabalho, que é você tem que, então, fazer uma pesquisa mais precisa do de tudo que você está falando, né? Você não é sentar escrevendo assim seu bel prazer, né? Porque Claro. isso é um ensaio, isso aí não é uma escrita literária. Então você tem Claro, essa é uma base. diferença, é isso. Aqui o público é fundamental, né? Sim, Assim, você ter clareza, né? Para quem que eu estou escrevendo? O público principal, né? Porque eu acho que você diz, né? Estou escrevendo para jovens, esse é o principal. Mas, por exemplo, é um livro que a mim me deu muita satisfação de ler, e eu estou bem longe de ser jovem, né? Mas muito claro, ter isso, né? E isso que você está falando, e procurar uma maneira de conversar com professores, conversar com educadores, né? Até com os próprios jovens, né? Com esse público para ver como é que eles vão. a Luciana é professora também, ela é editora e professora. E ela falava assim, Melinha, olha, você escreveu essa palavra aqui, você acha que eles vão entender isso? Vê se você acha uma outra forma de falar isso. Ela falava isso para mim. Perfeito. É a editora, o trabalho da edição. Ela fez o trabalho da editora. Nossa, maravilhosa. Olha, foi difícil e muito sofrido. E porque a Luciana, ela não está aqui no Brasil, ela está na Alemanha. Então, a gente conversar sempre assim, como eu estou conversando com você. E eu Hum, sinto muita falta do presencial, sabe? hum. Luciana, eu queria que você estivesse aqui junto. Mas foi, mas é muito importante, assim, você ter esse apoio, sabe, esse suporte de gente que sabe, que tem uma visão mais ampla do que é editar, uma edição de um livro, né? Então, eu tive, né? Agora, foi trabalhoso. Aí depois, uma outra editora que já editou livros meus, que é a editora Alameda, quando viu que estava procurando aqui, a editora Alameda, não, deixa que. Aí ela catou isso aqui e falou, nós é que vamos publicar, entendeu? E aí foi, aí foi, caminhou, está caminhando, né? Agora está editado e agora nós estamos divulgando. É uma coisa que vale a pena dizer aqui, que eu não disse, né? Que a Melinha, esse não é o primeiro livro dela. A Melinha já tem livros publicados, né? E, coerentemente, livros que estão nessa, vamos dizer, no escopo, nesta área, nesse planeta, né? Das mulheres, né? Do feminismo. Então, não é o primeiro, a Melinha já é uma escritora publicada e que continua, né, trabalhando. Melinha, como que eu compro seu livro? Aonde? Ó, tem que entrar no site da editora Alameda, né? Ok? E que eu nem No você fala, site da Alameda. Então, ó, gente, aqui é, embaixo, no, é, né, fala, na, ah, na descrição do vídeo, ok, gente? Eu vou colocar o site da editora tá. Alameda. Ele não está na Amazon, a Melinha. Acho que está na Amazon também. Ah, Ele está em alguns sites, mas eu tenho certeza que ele está na Alameda e na Amazon. Muita gente. perfeito. Então, ó, gente, Amazon, porque tem muita gente que vai na Amazon, eu, inclusive, às vezes.
pela, Pode ir na é, viagem. pela facilidade da coisa toda, né? Então, e ele está em livrarias físicas também, você sabe? Ele deve estar, né, em algumas livrarias, mas eu sou militante, né, Fernanda? Então, eu adoro livraria e eu gostaria que meu livro tivesse em todas as livrarias, mas infelizmente fecharam muitas livrarias, né? Sim, sim, Eu cada vez. sou É, Sabe o que eu faço? Eu hum, vou em determinado lugar, já combino com as pessoas, porque eu sou chamada, porque tem promotores legais populares, tem muitas por aí. Elas me chamam para dar uma aula, falam, então vamos fazer o seguinte, eu dou a aula e vocês organizam um lançamento. E aí chama o público perfeito, delas, e aí a gente perfeito. conversa, Hum, entendeu? hum. É uma distribuição direta, entendeu? E também é É. chamado uma tendência agora, pelo menos com todo, se a gente pegar vocês forem olharem as outras escritoras, né, que estão aqui no Esquina, foram entrevistadas, todas falaram disso, né, do que a gente está chamando de microlançamentos. Porque Ah, antigamente, qual era a ideia? Você fazia sim. aquele grande lançamento. Aliás, eu fui no lançamento do livro da Melinha, na União de Mulheres, lá no Bexiga, e foi uma loucura, uma loucura. Eu não consegui pegar o autógrafo, eu tive que pegar depois, né? Eu só comprei, porque não consegui, porque tinha muita gente. Mas esse, vamos dizer, é o grande lançamento, lançamento número um. Mas agora está tendo essa ideia dos micro-lançamentos, que é justamente você aproveitar eventos para falar do seu livro. Porque aquela lógica, né, de se você não falar do seu livro, ninguém vai falar dele. Se você não dá bola para o seu livro, ninguém vai dar bola para o seu livro, né? Então, assim, é da vida, isso é da vida, né? Então, às vezes a gente fica tímida, né? Tímido, vou falar do meu livro, coisa chata e tal. E aí, se não fala, o livro não existe, porque as pessoas não têm bolinha de cristal para saber disso. Então, Não, bacana, olha só, a Melinha sacando isso e fazendo isso, e é isso mesmo que tem que ser feito. Não é que você vai ser aquela pessoa chata que, né, olha, gente, compre meu livro. Não é compre o meu livro, mas é não, você falar do assunto que tem a ver com o seu livro e citar, né? Inclusive, eu tenho um livro, né? Feminismo, Ações e Histórias de Mulheres, e aí as pessoas que estão interessadas, elas vão chegar e vão dizer, você tem um livro aí? Onde é que eu compro o seu livro? Como é que eu tenho contato com o seu livro, etc, etc, etc. Entendeu? uhum, Fica uma coisa orgânica, não é você que vai lá com né? é. Por quê? Porque você é chato, né? Né? Não, normalmente não funciona. Então, bacana isso. São os microlançamentos, né? Os E microlançamentos. a gente faz. Bem bacana, bem bacana. E, Melinha, te perguntar mais uma coisa aqui para você. Essa capa muito bonita, né? Muito bonita. Também teve a ver com a Marta Baião, não teve? Ela fez a foto, é isso? Feita pela Marta Baião. Aliás, eu tenho vários livros que a Marta Baião é que faz, E faz, saca? né? E aqui É, eu vou ler aqui, eu gosto de ler os créditos também do livro, né? Por tá? exemplo, projeto gráfico e diagramação foi da Maria Beatriz de Paula Machado. A Uhum. capa, Amanda Martinez e Sá. Quer dizer, a foto é da Martinha Baião, não é isso? E aí Isso, teve a designer que introduziu essa foto na capa. na Isso capa, aqui. né? Na capa. Revisão Luciana Carvalho Fonseca, que Essa. é essa pessoa que, mais até do que revisão, também fez o papel de editora, né? O verdadeiro papel da editora, né? E mais da capa, aí sim, Marta Baião, que é quem a gente está falando aqui, né? E a edição dele é de 2023, significa, Melinha, que Hum, você ou a editora podem colocar esse livro para concorrer ao Prêmio Jabuti de 2024. Precisa ser um hum. ano antes. Então, como o livro é de 2023, ele está apto a concorrer,
Então, fique de Hum, olho nisso, eu acho que vale a pena, né? Os concorrendo. prêmios mais importantes é que valem a pena, não é? Sai que nem doida, mas os mais importantes valeria a pena. Você pode falar com a editora para ela mesma sabe como fazer essa inscrição, não precisa ser você, né? Mas seria bacana você fazer e ver qual é a categoria, né? Que ele entraria, né, no Jabuti de 2024. Não é isso? Isso. Muito, muito bom. Por quê, né, gente? Ah, a gente escreve o livro, Melinha acho que deixou isso muito claro, que é claro, nós escrevemos a partir de um repertório, sem dúvida nenhuma. Né? E a Melinha é absolutamente, vamos dizer, autorizada, certificada pela vida para falar de feminismos. Não é uma curiosa ou alguém que está chegando agora porque fez uma dissertação, não. Né? Tem uma história inteira aí atrás. Vocês, inclusive, né, vocês podem procurar aí no YouTube, no próprio Google, para quem não conhece, né? Colocar lá a Amelinha Teles ou colocar o nome inteiro, Maria Amélia de Almeida Teles, vocês vão ficar surpresos e surpresas com o que vocês vão encontrar, com o que vocês vão encontrar, né? Em relação a essa figura que aqui nos fala, né? E que mais? Que mais, Amelinha? Que a gente fala aqui do O que seu eu posso livro. falar, assim, porque muita gente me pergunta. Essa primeira pergunta é dos feminismos, todo mundo me faz essa pergunta. Hein? A Perfeito. primeira A outra é a questão das ondas, porque sempre se classificaram, ou pelo menos há muitas décadas, classificam-se os feminismos por ondas, a primeira onda, a segunda onda, e eu vou romper com essa ideia, né? Eu, inclusive, ponho Uhum. isso em discussão, e sabe o que eu ponho em discussão? É claro que tem outras feministas aí pelo mundo afora que põem isso em dúvida. Hein? Tem umas que defendem as ondas e tem outras que combatem as ondas. E eu pensei muito, porque para a gente escrever, a gente tem que ler também, né? Como é que estão as nossas companheiras Claro, feministas, claro. estão se posicionando, né? Na escrita. E aí eu lembrei da Nair Goulart, que era uma metalúrgica aqui do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, e que ela falava comigo, nós éramos muito amigas, eu morava na Zona Sul e ela também. Ela era da Uhum. Calói, né? Uma indústria lá de bicicleta que chama Calói, né? Uhum. Acho que não. Calói. Uhum. Uhum. E Não a esqueça a Nair minha Calói. E nós, todo mundo discutindo de onda, e não sei o que, a Nay falou assim, Melinha, não vamos entrar nessa de onda, não. Nós viemos aqui para ficar. Não tem esse negócio de onda, vai e volta. Nós viemos para ficar. Nós não vamos sair desse cenário. E Dessa realmente, praia. nós não saímos. E realmente nós não saímos, né? Aí eu até pensei, porque a Nair já morreu, né? E nos deixou. E eu pensei assim, nossa, a Nair estava certa, coberta de Uhum. razão, não tem nada de onda, não. É Uhum. um processo. Tem momentos, qualquer movimento, aí tem momentos que vai para maior visibilidade, tem momentos que para menos, mas o movimento está lá. Tá As lá. ideias estão lá, as inquietudes estão todas lá, entendeu? Então, eu falei, eu vou quebrar esse negócio de onda. E é interessante que muita gente põe isso em discussão na hora que eu vou, é, na hora que as pessoas vão comentar esse Comentar o livro. livro, né? Uhum. Tá E certo. Bom, gente, não pode é, falar. nós estamos, né? Vamos respeitar aqui um tempo, né? Que é o tempo também que as pessoas acabam ficando, né, na frente do vídeo ou ouvindo o nosso vídeo. E é, quero dizer que foi um prazer, é uma honra ter a Melinha Teles aqui, uma honra mesmo, né? Eu me sinto assim, como se ela está fazendo uma deferência, né? Em estar aqui. E não sei se a Melinha quer falar
uma última coisa antes de eu fazer um encerramento. Você quer, Melinha, dar um último plá? Olha, você sabe que. Não, eu gostei muito de ser entrevistada por você, porque eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, pela sua dedicação à escrita, à leitura. Você sempre, Fernanda, todas as vezes, eu te conheço quando você tinha um rabo de cavalo, e você falava da escrita, você falava da leitura, da importância. Então, eu que me sinto honrada e orgulhosa de estar sendo entrevistada por você, entendeu? E quero só dizer que este livro, com certeza, ele serve para pessoas adultas também. Eu fiz para jovens, eu Sim. espero que os jovens cheguem até os jovens, né? Mas as pessoas adultas também, qualquer pessoa pode ler. E muito obrigada, viu, Fernanda? Um beijo grande. Tá bom. Então é isso aí, gente. Então nós tivemos aqui a Melinha Teles com o livro Feminismos, tá? No Esquina de Escriba. Você gostou? Gostou desse vídeo? Então vai, clica aí no polegar aí embaixo. Põe o polegar. Comente. Comentários são bem-vindos e eu respondo a todos um a um, né? Então comentem. E aí, conhece alguma pessoa que você acha que vai curtir, que vai se beneficiar desta entrevista? Compartilhe. E também, muito, muito importante, siga o canal Esquina de Escribas. Melinha linda, super, super, super obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a você, ó. Aqui, né? Ó.